Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma alegria muito grande retornar aqui, né? Já é a terceira ou a quarta vez. E vamos falar provas científicas da reencarnação. Porque na hora que a gente fala sobre reencarnação, isso eu acredito, eu não acredito, isso aí é a história que um fala, é a história que o outro diz. Cadê a prova? Alguém pode me provar que tem mesmo, que existe? Isso é só aspecto religioso. Então, a gente vai trabalhar hoje esse tema com fatores científicos. Para a gente poder perceber que a reencarnação é como a lei da gravidade. Se eu pegar essa caneta aqui e largar ela, acredite ou não na lei da gravidade, o fato é que a caneta vai cair. É simples assim. A pessoa às vezes pode querer discutir, pode querer falar e tal. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Antes de falar sobre reencarnação, é importante a gente compreender memória. A nossa memória, como é que funciona? A memória do ser humano. A nossa memória na condição de espírito também. Nós temos basicamente 3 tipos de memória. É importante a gente guardar isso porque durante o estudo a gente vai comentar sobre esses 3 tipos. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar com bastante facilidade. Quando nós falamos em memória, nós costumamos pensar naquela memória, eu me lembro hoje, eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação ao que eu fiz ontem. Eu me lembro melhor do que eu fiz ontem em relação ao que eu fiz na semana passada. Eu me lembro melhor do que eu fiz na semana passada em relação ao que eu fiz ao mês passado. E assim vai. E a gente pensa que a nossa memória funciona seguindo essa regra. Isso é uma verdade? Não, não é uma verdade. Mas como assim, Sérgio? Essa memória é a memória cronológica. Ela vai com o passar do tempo, ok? Onde ela fica pouco tempo pra gente. Ela não marca, ela não fixa. Eu vou lembrar sim, hoje melhor do que o que eu fiz ontem. Mas daqui a um ano, eu não vou lembrar nem de hoje, nem de ontem, nem de anteontem. Se a gente perguntar, semana passada, semana retrasada, na terça-feira, meio-dia, 11 horas da manhã, o que você estava fazendo? O que a gente estava fazendo? Quem estava perto? Alguém conversou com você naquele momento? Muito provavelmente, quando eu perguntar isso sobre uma semana atrás, 2 semanas atrás, 1 mês atrás, dificilmente a gente vai se lembrar. Então, a memória cronológica, ela é uma memória relativamente de curto prazo. Qual é a outra memória que nós temos? A memória emocional. Essa, ela fica. Essa, ela marca com a gente. E ela fica conosco na vida inteira e muitas vezes trazemos essa memória emocional de vidas passadas. Vamos lá. Eu tinha comentado sobre terça-feira, há 2 semanas, na parte da manhã, o que cada um estava fazendo. Acho que ninguém aí se lembra. Ou alguém lembra? Acho que não. Agora, se eu perguntar, terça-feira, 11 de setembro de 2001, na parte da manhã, quando teve o ataque das Torres Gêmeas, vocês se lembram? Alguma coisa. Lembra alguma coisa? Eu estava trabalhando em São Cristóvão, aí de repente entramos numa casa lá num bar e estava no momento, aí marcou, né? Você está com a memória de 2001 melhor do que a memória de 2 semanas atrás, então você lembra. Né? A gente consegue lembrar. Marcou, por quê? É o emocional. É o emocional. O dia do casamento, o dia de uma festa de 15 anos, o dia do nascimento dos filhos, né? São memórias que ficam registradas por muito tempo. É por isso que a gente vê, inclusive, pessoas muito idosas, pessoas com seus 90 anos, 90 e tantos anos, não sabem o que tomaram no café da manhã, mas contam fatos de 1942, de 1956, com uma riqueza de detalhes extraordinária.
é a memória emocional. Terceira memória que existe é a memória conectiva. É a memória de conexão. Estamos aqui nesse momento, tá? Conversando, falando aqui, tal. E de repente, se tocar uma música, uma determinada música pode lembrar uma época da juventude, uma época que quando viajava, uma época que ia no baile lá, no primeiro beijo, aquela coisa toda. Às vezes pode ser uma música, às vezes uma foto, às vezes um cheiro. Pô, esse perfume me lembra fulano, isso aqui me lembra tal situação. Aconteceu comigo, tem mais ou menos uma semana e pouca. Eu comprei um pendrive, assim, daqueles de 1.500 músicas, só música velha, né? E quando tocou uma determinada música, eu me desloquei lá para 1975, que era quando? Faz tempo, né? Enfim, esse programa está sendo gravado, é bom que o pessoal vê a minha antiguidade. 1975, que na televisão, ela não funcionava 24 horas, ela tinha aquele horário, dava meia-noite, eles falavam, e agora vamos encerrar a nossa programação, e tocavam uma musiquinha. E amanhã às 6 horas retornaremos com telecurso segundo grau, telecurso primeiro grau, missa de não sei o que lá, e tudo. E tocavam uma musiquinha. Eu não me lembro mais nem qual é a música, mas quando eu estava dirigindo e tocou a música, e caramba! Me lembrei, era uma televisão Philco lá, um troço que era um trambolho enorme, uma televisão enorme lá, aquilo que eu ficava assistindo no automático. E isso ocorre conosco a qualquer momento, não tem hora para chegar. Você simplesmente está num lugar, está vendo uma situação e acontece isso. Então, tendo pontuado aí esses 3 tipos de memória, a memória cronológica, a memória emocional, a memória conectiva, a gente vai desenvolver aqui, na parte científica, 2 aspectos. O primeiro, da psicoterapia reencarnacionista. Quando a pessoa ela vai trabalhar e tratar traumas, fobias, situações que ela tem com a regressão a vidas passadas. Mas Sérgio, o Espiritismo não fala que o esquecimento do passado não pode e tal? Livro 399, Livro dos Espíritos, pergunta 399. O esquecimento do passado é muito importante, sim, tem suas razões, mas ele coloca uma ressalva. Quando vindo de uma maneira espontânea por espíritos superiores, ela é válida. E na psicoterapia reencarnacionista, ela não é a chamada TVP, que tem hipnose, aquilo tudo. Não é nada assim. É um relaxamento, bota uma música, expande o campo áurico da pessoa, é o mentor espiritual daquela pessoa que vai trazer as lembranças, os fatos e as situações que são importantes para ela. Ok? E inclusive essa regressão, o que acontece? Não é o terapeuta que vai investigar, é o mentor que vai mostrar aquilo que é importante. E além de constar na pergunta 399 do Livro dos Espíritos, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, no capítulo 2, ele falava em 1946 que essa psicoterapia iria chegar na Terra. Chegou em 1996. Então, só para... Depois a gente tem aqui um programa na Rádio Espiritismo chamado Recordando Vidas Passadas, toda quarta-feira, 9 da noite. Depois, se vocês quiserem, eu passo o link e tudo mais. Mas eu não vou me prender muito na psicoterapia, não, porque o tema é reencarnação. Então eu vou contar alguns casos de pessoas que passaram pela psicoterapia e foram tendo esse resgate, foram tendo essas lembranças. Então, o primeiro caso aqui, uma mulher de 50 anos, tinha fobia de lugares fechados, medo de andar de avião, medo de passar de carro por pontes. Ponte, uma pontezinha comum, tá? Quando ela estava dirigindo, ela passava reto, não olhava para o lado, ela ficava fixa. E quando ela estava de carona, ela simplesmente fechava os olhos. Fazia isso, tá? Crises de pânico sem motivo. E essas crises vinham e voltavam, né? Vinham e iam, sem nenhuma explicação muito lógica. O pai dela
histórico, né? O pai dela queria um filho homem. E desde cedo, essa mulher tinha atitudes masculinas. Jeito de caminhar, admirava as mulheres, tinha esse jeitão, ok? Então, outro ponto. A coisa era tão forte nela que quando ela menstruou pela primeira vez, ela sentiu nojo de si mesma. Foi uma coisa assim muito interessante, né? Nunca usou perfume, nunca vestiu rosa, só agora é que ela começou a se vestir um pouco melhor, se enfeitar um pouco mais, mas nunca pensou nem em casar e nem em ter filhos. O que ela viu na regressão? Então, vamos lá. Na regressão, ela se viu como homem, estava dirigindo, caiu numa ponte, morreu. Acabou morrendo ali. Morreu sem perceber que tinha morrido. E aí o que acontece? O corpo foi encontrado vários dias depois, já todo deteriorado, bicho em cima do corpo, coisa desse tipo, tá? Enrolaram o corpo num pano e levaram ela. Só que ela ainda estava no corpo, ela pensava que estava no corpo. Ela, na condição já de espírito, ela ainda se achava presa ao corpo, ainda achava que estava no corpo. Vamos lá, entrou em desespero. E ela falava, ninguém me vê, ninguém me escuta. Chorava. E ela reclamava muito, tudo bom? Ela reclamava muito que a mulher dela, a esposa dela, não havia. Legal. No velório, queria mexer o corpo, mas não conseguia. Quando o corpo foi enterrado, começou a gritar. Eu tô vivo, não me enterra não, que eu tô aqui, eu tô vivo. Então, veja só a situação. E ele ficava muito tempo, mas muito tempo ali no caixão. Até que um dia, abriram o caixão para colocar outro corpo. Era o corpo da esposa. Anos e anos depois. Ela viu a esposa em espírito, e a esposa em espírito ajudou ele a sair dali. Ele tinha medo, né, de sair dali, porque ouvia gritos do lado de fora, e só conseguiu sair de lá por causa da ajuda da esposa. E aí o que aconteceu? Saiu de lá, se sentiu mais leve, subiu, viu aquela famosa luz branca, né, se sentiu em paz, recebendo boas energias dos amigos espirituais, e se sentiu muito bem, e passou a se sentir muito bem agora. Na psicoterapia reencarnacionista, os mentores, quando trazem a regressão, eles mostram os fatos traumáticos, mas ela sempre vai terminar num chamado ponto ótimo. É um momento que a pessoa está se sentindo muito bem. Por quê? A sintonia da pessoa, quando ela faz uma regressão, ela fica ligada exatamente com o momento que encerra a regressão. Da mesma forma que quando a gente vai ao cinema, e aí eu vou ver um filme de ação do Arnold Schwarzenegger, daqueles caras... Se bem que Arnold Schwarzenegger hoje já está mais geriátrico do que ação, né? Enfim, mas esses filmes aí, eu não sei o nome dessa turma, né? E aí você vê um filme de ação, você sai do cinema agitado, você sai do cinema todo, né? Quando você vê um drama, você sai assim, Quando você vê um romântico, que coisa boa, que coisa linda, volta dando beijo, né? Quando você vê uma comédia, você sai do cinema bem-humorado, sai do cinema alegre, né? Ou seja, a tua conexão, ela vai como? Exatamente com aquele ponto que terminou o filme. Dependendo do filme que você está vendo. Então, o que ocorre? Na regressão, você também termina. Por isso é que se busca esse chamado ponto ótimo. O mentor conduz a pessoa para este ponto ótimo, para que ela possa se sentir bem. Então veja, teve esse caso aqui. Vou contar agora mais um caso de regressão. Esse é bem interessante, tudo bom? Tudo. Um pastor chega no consultório de psicoterapia reencarnacionista. E aí ele toca lá, isso aconteceu com um colega nosso. Ele chega, toca a campainha lá, né? Olha, ninguém pode saber que eu tô aqui não. E aí o nosso amigo psicoterapeuta falou, tá bom, tá legal. É que eu sou pastor, eu não acredito em nada disso. Tá, então por que você tá aqui? É porque eu não consigo me encontrar, tem alguma coisa estranha acontecendo. Mas eu não acredito em nada disso. Então tá legal. E aí ele foi.
E foi contando os fatos, as angústias. Ele sentia uma angústia, uma tristeza muito grande. Ele não conseguia compreender de onde era, assim como tinha uma devoção por Jesus, pelos estudos, pela igreja, de transmitir as palavras de Jesus para as pessoas, né? É um sentimento muito forte que ele tinha, mas ele não conseguia se encontrar. E ele falava, eu falo aqui para as pessoas, eu dou as palestras, mas eu não consigo me realizar, não me sinto, né? Alguma coisa tem que me traz uma angústia muito forte. E com ele aconteceu assim uma situação que ele entrou em regressão espontânea. Eu estou sentindo alguma coisa, eu estou sentindo um negócio esquisito. E o nosso colega que estava atendendo falou para ele assim, deita aí um pouquinho. Deita um pouquinho, relaxa, amolece e vai me contando o que está vindo na sua cabeça. E aí ele falou, tá vindo uma história aqui, mas então me conta a história. Aí ele veio falar que ele estava visualizando uma história na Roma Antiga. E aí ele começou a narrar na primeira pessoa do singular. Primeiro ele estava assim, né? Eu vejo uma história na Roma Antiga, vejo um soldado romano, aquilo tudo e tal, o soldado romano sentando a lenha lá em todo mundo, né? Porque eram ordens que ele tinha que cumprir e tudo mais. Aí daqui a pouco ele fala, e eu estou sentando a lenha em todo mundo. Ele começou a narrar na primeira pessoa. E eu estou vendo isso, e eu estou fazendo aquilo, e eu estou massacrando vários cristãos. E na hora do Calvário de Jesus, ele narrou que visualizou, ele estava ali, e Jesus passou na frente dele, naquele Calvário dele, né, no caminho da cruz, e por uma fração de segundo, Jesus olhou nos olhos dele, no fundo dos olhos dele. E aquilo trouxe um sentimento de angústia, de tudo isso que ele ficou tocado. Chegou no chamado ponto ótimo naquela regressão, tá? E quando ele terminou a regressão, o nosso companheiro, né, psicoterapeuta, falou, mas o que você me diz disso? Ele falou, eu não acredito em reencarnação, mas isso é reencarnação. Isso não é a experiência que eu estou narrando na história, isso é a experiência minha, que eu vivi isso, nada me tira da cabeça isso. Aí ele ficou, mas não conta pra ninguém. Tá bom, vamos contar pra ninguém, vai ficar quieto. Então não menciona o nome, não menciona nada, né? E a partir daí ele começou a se encontrar, começou a resgatar, a compreender, veja, a visualização dele de Jesus, que fez com que até hoje ele trabalhe com a igreja, a Bíblia, aquela coisa toda, transmitindo essas palavras. Na missão dele, que independente da religião, é uma missão muito, muito importante. É uma missão muito valiosa, né? Ok? Então, essa memória aí é qual? Memória emocional, né? Lembra? Memória emocional. Agora eu vou contar mais um caso. Uma mulher em São Paulo, de 15 anos, mais ou menos uns 15 anos, ela estava com uma fobia, um sentimento muito estranho, que ninguém conseguia compreender. Ela podia ter acabado de tomar banho, saiu do chuveiro, linda, maravilhosa, toda cheirosinha, e ela falava assim, eu tô fedendo muito, eu tô com um cheiro horroroso, meu cheiro tá horrível, 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 ai caramba. E as pessoas chegavam para ela e falavam, que isso, mulher, que cheiro ruim, que você acabou de tomar banho. Não, eu tô com um cheiro horrível. Nossa, meu cheiro tá péssimo. Durante 15 anos, ela começou a ter esse problema. Foi para psicólogo, psiquiatra, tomou remédio de tarja preta, um monte de coisa. E as pessoas, observando o comportamento, observaram um detalhe curioso. Quando alguém fazia um barulho de porta ou de janela, ela falava assim, meu cheiro tá horrível e vocês ainda estão comentando do meu mau cheiro. Aí que todo mundo falava, ela surtou de vez, não é possível, né? Foi fazer um monte de tratamento. E como último caso ela foi para a psicoterapia reencarnacionista. Foi tratando e tal. Aí numa regressão o mentor mostrou a ela uma vida onde ela tinha uma doença de pele, lepra, né? E ela tinha que ficar, naquela época, tinha que ficar em quarentena, tinha que ficar isolada, trancada num quarto, num cubículo, alguma coisa. O único contato que ela tinha com as pessoas eram os parentes na hora de levar o alimento. Ou dava o alimento pela janela,
ou pela porta. Você imagina abrir um quarto que a pessoa está trancada ali o dia todo, né? Não pode sair de lá e tal. Abre aquela porta. Ai, que cheiro horrível, meu Deus. Ai. As pessoas acabavam comentando. E ela trouxe. Então, olha a memória de conexão com o barulho da porta e da janela. Mas o mais interessante nessa regressão dela foi o seguinte. Ela reconheceu um parente daquela época, que era vizinho no prédio dela. Não era vizinho de muita intimidade, não. Vizinho de falar bom dia, oi, tudo bem? Nada além disso, tá? E aí, na hora de fazer a análise da regressão, foi feita a seguinte pergunta. O terapeuta fez a seguinte pergunta. Há quanto tempo que você está com essa fobia? Há 15 anos. Há quanto tempo esse vizinho foi morar no teu prédio? Há 15 anos. Num outro corpo, numa outra aparência, mas a própria energia, a própria vibração trouxe a memória de conexão. Que aí deixou ela conectada com aquilo, e foram 15 anos, aí poderia ter sido um tempo bem menor, né? Para isso. Bom, nessa hora que a gente fala sobre reencarnação, através de regressão, a gente vai fazer aqui uma colocação. Por que a gente reencarna? Qual é a razão da gente reencarnar? Para quê? É a oportunidade que a gente tem para corrigir nossas imperfeições, aprimorar nossas virtudes. Essa é a razão. Corrigir meus defeitos e aprimorar minhas virtudes. Se eu sou uma pessoa intolerante, se eu sou uma pessoa que se irrita fácil, legal, eu vou reencarnar para corrigir essa situação. Se eu sou uma pessoa que de repente preciso trabalhar, preciso ajudar, preciso dar aula, né? Então eu vou voltar para aprimorar essa virtude, se de repente eu já tenho essa virtude, e assim vem a razão do nosso reencarne. Nessa hora, algumas pessoas chegam e falam assim, mas Sérgio, a gente tem que reencarnar, mas se a gente tem o livre-arbítrio, por que eu tenho, por que eu não posso escolher então não reencarnar? Eu tenho livre-arbítrio, então eu escolho não reencarnar, eu vou ficar lá eternamente, vou ficar lá o tempo todo. Bom, vamos fazer uma comparação aqui. Para a pessoa também ter esse livre-arbítrio todo, ela precisa ter méritos para isso. Existe essa situação, tá? Vou fazer uma comparação aqui. Quando a gente vai ao supermercado, nós vamos ao supermercado movido por 3 leis, por 3 razões. Primeira, a lei do desejo. Eu quero comprar o biscoito que eu gosto. Eu quero comprar o sorvete que eu gosto. Eu quero comprar isso, o refrigerante, sei lá, eu quero comprar. É a lei do desejo. Não é isso? Qual é a outra lei? É a lei da possibilidade. Eu quero comprar um champanhe francês, mas a minha possibilidade permite só comprar aquela cidrazinha bem safada que eu vou abrir só no Réveillon de 10 reais. A minha possibilidade. Então nem tudo aquilo que eu desejo, essa possibilidade vai me permitir. Para eu conseguir ter essa possibilidade do champanhe francês, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que ganhar um dinheiro, um salário melhor e tal, para poder ter essa possibilidade. E a outra lei é a lei da necessidade. Eu posso, pelo meu livre-arbítrio, falar, eu não quero ir ao mercado, eu não desejo comprar nada, a minha possibilidade não tem nada, mas eu acho que depois de 1 ou 2 semanas, você vai olhar a tua despensa em casa, ou você vai ao mercado ou você vai ficar com fome. É a lei da necessidade. Essa comparação, ela cabe para a nossa reencarnação. Do porquê que nós reencarnamos. Nós temos o desejo. Na hora que eu tenho desejo, eu vou no mercado lá comprar... Eu tenho livre-arbítrio, eu vou comprar o que eu quiser. Cada um que vai ao mercado, não existem 2 compras iguais no supermercado. Cada um compra uma coisa diferente. Isso é o livre-arbítrio. É nesse sentido que o livre-arbítrio funciona. Mas obedecendo a lei. Desejo, possibilidade e necessidade. Ok? Quantas vezes a gente reencarna?
Outro dia eu venho falando assim, não, porque tem um número místico que fala que são 7 reencarnações. Eu falei, 7? Quantos dias você vive? Quantos dias da semana você vive? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. São 7. Mas você vive 7 dias? Bota aí essa semana e multiplica por... Então, o que ocorre? Não me lembro se é André Luiz, Emmanuel ou Ramatiz, que fala que são mais ou menos 2.500 encarnações para a gente estar aqui nessa situação. E olha que a gente não é lá grandes coisas ainda, né? 2.500, mais ou menos. Então, só para esclarecer isso. É possível a gente diminuir o número de reencarnações? Não, ele até tem essa possibilidade. Depende o quê? Do nosso esforço. É igual quando a gente está na escola, que eu vou ter que passar da primeira série para a segunda, para a terceira, para a quarta e para a quinta. Se eu estudar muito, eu posso até fazer 2 séries num ano só. Né? Vamos falar já o pessoal adulto. Né? Mas se eu não estudar nada, eu posso ficar naquela escola durante anos e anos e anos. Não é verdade? Então, existe isso. A reencarnação apenas na Terra? Não. Há reencarnação em vários planetas, em vários mundos. Sérgio, essa palestra é espírita. Qual é o livro de Chico Xavier que fala sobre isso? Eu não conheço nenhum. Não conhece? É claro, Chico Xavier escreveu quase 500 livros, com certeza. O pessoal não leu esses livros todos. Mas se pegar o livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier, ela fala sobre a vida no planeta Júpiter, no planeta Saturno, no planeta Marte. Mas, Sérgio, ela pode estar viajando, né? De repente ela estava alegrinha ali, né? Aquela coisa, e mandou lá no plano espiritual, né? Então tá. Então, se vocês pegarem esse livro, vocês vão identificar que ela faz narrações sobre a atmosfera desses planetas e os estudos da NASA, que agora está enviando sondas, né? Modelos lá e telescópios, eles estão descrevendo a atmosfera, todas as características físicas desses planetas, exatamente conforme consta no livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier. Será que é tudo coincidência? E aí, Terezinha, tudo coincidência isso? Será? Então, coloca isso, né? Mas, ainda sobre reencarnação apenas na Terra, quando fala que tem vários planetas em vários lugares, além da Maria João de Deus. A Maria João de Deus eu não vou dar muito crédito não. Quem disse isso além da Maria João de Deus? Quem? Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas. Pronto. Tá bom então? Né? Você escolhe ou Maria João de Deus ou Jesus ou ambos. Né? E quando é que a gente reencarna num outro planeta? Tem 3 situações. Primeiro, o espírito que conseguiu superar em conhecimento, em méritos, em evolução, o grau daquele planeta que ali está. Então ele já tem méritos, a possibilidade de reencarnar ou de viver num plano melhor. No próprio livro Nosso Lar, a mãe do André Luiz não morava em Nosso Lar. Ela morava num lugar mais evoluído. E ela ia visitar o André Luiz, ia visitar as outras esferas. Então até mesmo no plano desencarnado, tem essas esferas aí de acordo com o grau de evolução. Outra situação. Espíritos superiores que podem reencarnar em planetas mais atrasados em missão de auxílio, a começar por Jesus, que reencarnou aqui. Na condição de espírito perfeito, ele reencarnou aqui para o auxílio. E não precisa falar Jesus, né? A gente pode falar Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier, é uma lista enorme. A gente recebe uma baita ajuda aqui, pena que a maioria não aproveita muito bem. Mas a gente recebe uma baita ajuda, tem vários espíritos de luz que reencarnam aqui para nos trazer conhecimento. Às vezes, não só conhecimentos morais, conhecimentos tecnológicos também. A própria tecnologia que existe aqui, André Luiz fala que ela é nada mais, nada menos que uma cópia muito mal feita do plano espiritual, de colônias e lugares mais evoluídos, né? E uma outra situação, espíritos que não acompanham a evolução desse planeta, eles podem reencarnar em planetas mais atrasados. Planeta Terra, nesse século XXI, ele era um planeta de provas, ainda é, né, de provas e expiações, sofrimentos, dificuldades e tal, e ele está numa transição para mundo de regeneração.
Legal. Então vão ser espíritos já mais evoluídos que vão ficar aqui. Aquele que não quer se melhorar, que não está fazendo a sua parte, que está fazendo um monte de besteira, já vai ficar numa condição, olha, vai reencarnar, vai para outro planeta. A Terra virando planeta de regeneração, ele ainda está compatível com provas e expiações, ele vai para um lugar de provas e expiações. E nessa hora eu até falo, ó, aqui é um provas e expiações VIP. Sérgio, mas tem tanta coisa complicada e tal, mas é VIP, porque ele já está no ponto de virar regeneração. Em 1500 a Terra era planeta de provas e expiações? Era. Tinha ar-condicionado? Não. Tinha internet? Nada disso, né? Tinha papel higiênico? Não. Tinha remédio para dor de cabeça? Não tinha. Também não tinha remédio para dor de cabeça. Não tinha nada. Então era terrível. Imagina só. Internet nem pensar. Né? Internet nem pensar. Então, ó, a gente aqui está no Provas e Expiações VIP. Né? É mesmo. E aí aquele que não aproveitar vai nascer, né, no Provas e Expiações ali, olha, o negócio vai... Tinha geladeira. Geladeira. Luz elétrica. Luz elétrica. Tinha celular? Celular. Né? Não tinha. Então, mas a gente pode chegar e comentar, Sérgio, as regressões, isso pode ser alguma coisa sugestionável, né, e tal. Então vamos agora para algumas provas mais científicas. Embora a própria psicoterapia seja científica, tá? Mas eu estou mostrando aqui um livro, Ian Stevenson, Reencarnação, 20 casos. Ian Stevenson, ele é canadense, nascido em 1918, e ele fez um trabalho financiado pela universidade, que ele visitava as pessoas que diziam que os filhos, com 5 anos de idade, com 3 anos de idade, você imagina ter um filho com 3, 4 anos de idade, e aí você vai dar um brinquedinho, uma chupeta, e aí essa criança de 3, 4 anos fala assim, por que você está me tratando igual a criança? Eu não quero chupeta nenhuma. Eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu moro numa cidade tal, meu nome é tal, e aconteceu isso. Você imagina. O susto, né? E aí, essa criança de 3, 4, 5 anos, de madrugada, eu quero ir para casa. E fugir de casa para querer ir para casa dele. Para querer ir para o lugar dele. Um detalhe, o trabalho do Ian Stevenson, ele catalogou cerca de 2.000 e poucos casos, 2.500 casos. Depois o Brian Weiss, que esse ainda está encarnado, mais 1.000. São 3.500 casos de reencarnação. Dessas lembranças que são mostradas. Ian Stevenson, Brian Weiss, são espíritas? Não. Não são espíritas. São cientistas. E fizeram de tudo para tentar encontrar fatos que pudessem bater contra. Mas como cientista, aquilo que bate contra e aquilo que bate a favor, ele tem que registrar. Então tem tudo isso catalogado. É um livro maravilhoso. Tem um outro dele falando sobre xenoglossia. Eu acho que é essa a pronúncia. Xenoglossia. O que é xenoglossia? É a criança de 3 anos, 4 anos falando outro idioma. Uma língua que nunca ensinaram para ela, que as pessoas nunca ouviram falar. E ele começa a falar e cantar e dançar. Aqui ele até registra um caso assim, mas a gente não vai comentar sobre esse caso hoje. Então, vamos falar alguns desses casos. Lembrando, anos 50, anos 60, anos 70. Porque hoje, bem ou mal, você fala assim, olha, eu me lembro de uma vida lá no interior da Noruega. Eu entro na internet, pego uma foto do interior da Noruega, né? E falo tudo de lá, né? Mas nos anos 50, criança de 3 anos. E dentro das análises científicas, as pessoas vão perguntar, mas por que algumas lembram e outras não lembram? Lembra que a gente falou da memória cronológica? São casos, todos esses casos, aquela criança, o período intervidas, a data que ela desencarnou, para a data que ela nasceu, foi entre 1 a 9 anos. Então a memória cronológica ainda fica. Da mesma forma que eu não me lembro com exatidão os colegas da minha turma quando eu estava na primeira série do primeiro grau, mas muito provavelmente eu me lembro qual era a escola, eu me lembro qual era a professora. Posso não lembrar muito dos colegas, né? Faz muito tempo. Mas eu tenho uma memória cronológica que ainda registra muita coisa. Você já viu Ok? o caso do menino
lembro também, eu acho que ele tem 3 anos, que ele ficava contando uma história e falava, mas pai, eu quero ir lá, ele narrava um Vou narrar aqui pra cenário. você, vou falar agora. Que ele fala da morte dele. Vou falar vários aqui. Todos eles falam, desse livro todos eles falam. Não, mas ele, nesse caso que eu tô falando, ele voltou no lugar e aí procurou, foi na casa, foi nos lugares próximos e ele descobriu quem matou ele na outra vida. Eu vou falar isso. Eu vou falar, tá aqui também. Sérgio, e É real isso mesmo. esse, os autores desses livros, um deles eu já li, do Brian Weiss. Aham. Eu já li um dos livros dele, né? Esse aí já ouvi falar várias vezes, eles eram psiquiatras, não eram médicos? Era. Mas vamos lá, vamos pra gente ir, que senão o tempo não vai dar, né? Então, anos 50, né? Vamos considerar isso. As crianças manifestavam isso entre 3 e 5 anos de idade. E geralmente, depois dos 12 anos, olha a memória cronológica que ia indo embora, já lembrava muito pouco. Já trazia muito pouca lembrança. Por isso é que alguns lembram e outros não. Se nós não nos lembramos, é porque muito provavelmente nós ficamos no período intervidas a um espaço maior do que 8 anos. Isso é análise científica. Ok? Então vamos lá. Tem um caso na Índia de um menino chamado Prakash. Menino. Abril de 1950. Tinha um menino chamado Nirmal, de 10 anos, morreu numa cidade chamada Kozhikode. E morreu em 1950. Em 1951, numa cidade chamada Chata, nasceu um menino chamado Prakash, com 4 anos de idade. Às vezes a pessoa fala, mas pode combinar e tal, mas com 4 anos de idade, criança com 4 anos de idade vai conseguir combinar tanta coisa, com tantas pessoas envolvidas, é meio difícil, né? É por isso que é legal a gente analisar isso, porque são crianças, 3, 4 anos de idade. Então, com 4 anos de idade, o garoto começou a sair de casa de madrugada. Ficava correndo pela rua. Quando ele parava, aí ele falava, olha, eu não sou daqui, meu lugar é Kozhikode. Eu sou lá de Kozhikode, eu não sou daqui dessa cidade. E meu nome é Nirmal, eu quero ir pra casa. Meu nome não é pra casa, meu nome é Nirmal, eu quero ir pra casa. Então, fez isso 5 vezes seguidas. Imagina o pai dessa criança, 5 madrugadas, indo atrás lá da criança, falando que não mora ali, que ele quer ir pra casa dele. Né? E várias vezes durante o mês. Insistiu tanto que o tio levou ele então até a Kozhikode, essa cidade. Chegou lá, ele reconheceu o pai. A irmã. Quando viu a irmã mais velha, Tara, ele chorou de alegria. Ficou emocionado, que era justamente a irmã que ele tinha mais afinidade. Achou o endereço certo, mas ele não reconheceu a casa. Ok. Aí, quando o Ian Stevenson foi perguntar por que não reconheceu a casa, aí o pai falou, é que depois que ele morreu, a gente reformou a casa. Faz sentido. Então, tudo isso, né, vai sendo mostrado. Conhecia todas as lojas do lugar, daquela cidade. Tá? E aquelas que ele não conhecia, foi por quê? Foram abertas depois que ele tinha morrido. É difícil, né? Essa loja eu conheço, essa aqui eu não conheço. E aí eles foram no catálogo, lá o registro das empresas, tudo que tinha aberto depois do nascimento dele. Depois do desencarne dele, desculpa. Confirmou o nome tudinho. Tudo. Tem mais, vamos ver, a gente vai. Foi na Índia? Na Índia. Mas lá na Índia eles também acreditam na reencarnação. Sim. Vamos lá, vamos agora a um outro caso. Sukla era um menino, tá? Nascida, né? Ela tinha nascido é uma mulher, Sukla, nasceu em 1954, cidade de Bengala Ocidental. Com 1 ano e meio de idade, essa menina brincava com um pedaço de madeira ou com um travesseiro e chamava essa madeirinha ou travesseiro de Minu. E quando perguntaram para ela quem era Minu, ela falava, minha filha. 1 ano e meio de idade. Mal aprendeu a falar, uma das primeiras palavras que ela aprendeu a pronunciar foi Minu. E mas tudo bem, um nomezinho, né, assim, bem infantil mesmo e tal, né. Nos 3 anos seguintes,
ela só falava de Minu. Falava do seu marido. E agora já está falando marido. Está falando da família. E que estavam tudo lá perto de Calcutá. E ela falava que o nome dela era Mana, não era Açúcar. O nome dela era Mana. Legal. E começou a querer ir para lá. E falava que se ninguém levasse ela, que ela iria sozinha. Imagina a prova, né, desses pais com essa situação. E ela falava, eu vou para lá sozinha porque eu sei chegar na casa do meu sogro. Aí pronto, né? Então, até que em 1959 os parentes levaram ela, reconheceu corretamente o nome das pessoas. Apresentaram para ela uma foto que tinha sido tirada há vários anos. Ela reconheceu cada elemento daquela foto. Reconheceu todo mundo. Reconheceu a máquina de costura, porque ela costurava, né, a falecida Mana, ela costurava, e todo mundo confirmou que a Mana realmente costurava naquela. Reconheceu pertences da família. Isso aqui foi do meu avô, isso aqui foi um presente da minha mãe, esse outro negócio foi... Reconhecendo isso tudo. Em Calcutá, ela chegou com o Ian Stevens, chegou na casa lá, né, dessa família, e aí o marido, da vida passada, lógico, ainda não tinha chegado. Então, estavam esperando ele chegar e tudo mais, né? Então, estavam lá, a família estava preparando o almoço. Vocês imaginam a família preparando o almoço, e aí a menina de 4 anos chega e fala assim, olha só, faça não me lembro o nome do marido, né? Mas olha só, cozinha aí um lagostins com ibule. Era o prato predileto do marido. Aí todo mundo ficou assim, e agora? Como é que fica? Entra uma criança de 4 anos na tua casa, manda você fazer a comida predileta de quem vai chegar? Como é que pode isso? Né? Quando ele terminou de comer, aí o marido chegou e comeu, né? O marido adorou, foi ótimo, né? Comeu o prato predileto. Quando o marido terminou de comer, a menina começou a comer no prato do marido os restos da comida. Sabe por quê? Porque na Índia é um hábito dos casais, os restos que o marido deixa, a esposa come. Ela fez isso já no automático. Aquilo já era uma rotina para ela. E ela foi e fez isso. Então, tanta coisa aí, né? Ela contou também que além da Minu, né, da filhinha, teve um filho que já tinha morrido. E a família confirmou que teve um filho que já tinha morrido. E abriram lá, né, as pessoas que moravam ali, abriram um armário cheio de roupa, aquele sari, né, o nome daquelas roupas, né? E ela foi dentro de um monte de roupa que praticamente tudo ali não era dela. Ela reconheceu 3 saris que ela mais usava. Imagina você pegar um guarda-roupa aí com 30 peças de roupa e você pega as 3 que você mais usava. Como é que pode? Eu acho que nem se fosse combinado com um adulto, talvez o adulto não fosse lembrar. Imagina uma criança com 4 anos. Tudo científico, catalogado. Ele monta uns gráficos assim, que ele bota assim, quer ver? Ó, ele bota... Cadê? Peraí, deixa eu achar. Ele bota assim, a afirmação da criança. A afirmação das pessoas ao redor. A confirmação, quem confirmou. E os comentários. Ele bota tudo isso ó, em várias colunas para várias situações. Por isso que é bem bacana de observar. Vamos lá. Outro caso. Agora talvez seja o que a Suzana estava falando. Ravi Shankar lembrou ter sido assassinado na vida anterior num crime que não tinha sido descoberto. Lembrou, apontou os assassinos, as provas, o local do crime, onde ele foi morto, foi enterrado, e aí diante da reabertura do caso, confessaram o crime. Aí confessaram o crime. Detalhe importante, o menino tinha uma marca de nascença.
no pescoço, exatamente no lugar onde tinha sido esfaqueado na vida passada. Essa marca de nascença, eu vou abrir um parênteses aqui, que é muito importante, porque nós temos o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Quando existe uma agressão no corpo físico, o corpo espiritual, ele é igualmente agredido. É isso que as pessoas que não estudam isso, principalmente não estudam de uma forma científica, como a gente está mostrando aqui hoje, afinal, o espiritismo é religião, filosofia e ciência. Então hoje é um estudo científico, né? A pessoa às vezes que pensa em se suicidar, por isso que elas passam por situações terríveis. Porque para elas conseguirem destruir o corpo físico, a ponto daquele corpo físico morrer, imagina o quanto comprometeu o corpo espiritual. É lógico, vai ficar arrebentado, vai ficar numa dificuldade enorme, né? Então isso é um fato. Nesses estudos ele observa as marcas de nascença e tudo mais que sempre tem a ver com a situação daquela pessoa. Então, esse caso aqui é muito interessante. Das marcas que ele já tinha de nascença, as cicatrizes, né? Uma criança nasceu ali, como é que vai ter a marca do outro que desencarnou? Porque a gente traz a parte genética, a parte física, mas nós trazemos também o nosso corpo espiritual. Outro caso, um menino chamado Parnad. Nasceu em 1944 em Uttar, aos 2 anos e meio. Ele falava para a mãe o seguinte, mãe, olha só, você não precisa cozinhar não. Eu tenho esposa lá em Morabad. Tem esposa lá que faz uma comida maravilhosa. Olha, é muito gostosa, não precisa cozinhar aqui não. Eu sou rico aqui, não preciso de nada disso não. E ele falou que tinha sido, o nome dele era Parmanand. Então, garoto, Parnad. E o nome antigo, Parmanand, e que tinha morrido em 1943. Ou seja, nasceu em 1944, morreu em 1943. Só um ano no período intervidas. Ele chegou e falou que tinha morrido depois de comer coalhada. Morreu numa banheira. E foi confirmada a morte, razões gastrointestinais, e ele realmente comia muita coalhada. Parnad também relutava muito em comer coalhada, criança, né? E aí quando ofereciam, apesar dele gostar muito, ele recusava. Essa memória é qual? Memória emocional. Olha a memória emocional aí. Adora coalhada, mas não vou comer isso de jeito nenhum. Que eu morri por causa disso. Não quero comer, memória emocional. Entre os 3 e 4 anos de idade, ele chegou e falou de uma loja de refrescos e biscoitos que ele tinha com os irmãos, né? Ele falou que ele era rico. Então, no caminho, aí foram lá investigar. No caminho, o cocheiro recebeu ordens do seguinte, olha, você vai obedecer o garoto, mas você vai procurar sempre no caminho errado. E o cocheiro fala, não é essa rua. E o garoto, imagina o garoto lá com 3 anos de idade, 4 anos de idade, é isso, entra aqui que eu tô falando, é nessa rua aqui. Não tem mais não, é nessa rua aqui. E ele ia e chegou lá direitinho na casa. Chegou exatamente conforme a orientação. Aí, chegando na loja, fizeram, né, que vendia lá refresco, biscoito, fizeram um teste. Deixaram a máquina do refresco toda desarrumada. Não estava funcionando a máquina. E na hora que ele ia pegar o refresco, olha, está quebrada a máquina. Ele, quebrada nada, vocês não sabem consertar isso, não sabem mexer nisso. Ó, tem que botar isso aqui. Imagina uma criança de 4 anos, ajeitando a máquina, e falou, pronto, ligue e me dá meu refresco que eu quero. E tomou o refresco dele. Como é que vai saber uma criança de 4 anos a complexidade de uma máquina daquela? Né? Então, botou a máquina para funcionar. Aí vem um lance que foi bem interessante. Colocaram então diversas mulheres na frente dele, para ver se ele reconhecia a esposa. Ele chegou e falou assim, ele não só reconheceu a esposa, você imagina uma criança de 4 anos, entre várias mulheres, falou, você é a minha esposa, tá? E olha, eu tô chateado com você, tá? Ele falou assim, cadê o binde? Por que você não está usando binde? Sabe o que é binde? Era aquela marca redonda de cor verde que fica geralmente na testa. Isso é usado pelas mulheres casadas, não pelas viúvas. Então ele falou, cadê o binde? Eu estou aqui, por que você não está usando binde? Que negócio é esse? Que brincadeira é essa? Imagina a criança de 4 anos dando uma dura
dando uma bronca na esposa. E aí ela chegou e falou assim, e por que você está usando esse sari? Por que está usando esse sari branco? Sari branco era usado pelas viúvas. As mulheres casadas usavam saris coloridos. Que negócio é esse? Você está de sari branco e está sem um binde na testa. A mulher ficou totalmente... Imagine a reação da mulher. Né? Não tinha mais o que discutir. E para fechar esse caso aqui, quando ele saiu de lá, ele viu um caminhão passando. O caminhão parou ali. Ele falou, oi Talgi, tudo bom aí? Tranquilo? Ele conhecia o caminhoneiro. Imagina o caminhoneiro parando ali, olhando uma criança de 3, 4 anos com aquela vozinha fininha, né, e tal, e cumprimentando ele. E aí? Será que é o suficiente? Tem só 3.500 casos desse que a gente está falando. Pouca coisa, né? Se a gente resolver catalogar mais, como a gente está falando isso para a Rádio Espiritismo, as pessoas quiserem mandar mensagens, conheçam casos, podem mandar que a gente vai analisar, vai verificar. Vai ser uma alegria muito grande, né? Outro caso. Uma criança que reconheceu uma pessoa que estava devendo dinheiro. Pô, você não vai me pagar não e tal? Pô, eu sou o fulano, tu não vai me pagar não? Tu não me pagou, né? Aí o cara falou assim, é claro, você morreu, como é que eu ia te pagar? E a coisa foi a um tal ponto que era uma quantia considerável, e na hora das investigações, esse cara, ele pagou não para a família do falecido, pagou para a criança. Nossa. E não foi 10 reais, 5 reais, não, foi um valor que pesava no orçamento dela, que ninguém em sã consciência iria dar esse valor, iria dar esse dinheiro. O próprio rapaz ele falou que pesou no orçamento dele, mas ele se sentiu na obrigação de... Ele poderia, não, toma aqui, se toma um pirulito aqui, toma uma bala. Não, ele deu exatamente o valor que estava devendo. Consta ali. Outro caso. Uma menina chamada Gnantileca, nasceu em 1956. Ela falava que tinha sido um menino chamado Tiller, vou chamar aqui de Tiller, tá? Um nome grandão aqui, que morreu aos 13 anos em 1954. Período intervidas, 2 anos. Morreu em 54, nasceu em 56. Então, nessa outra vida, e lembrava também que na vida anterior desse menino, tinha sido menina. Então, tinha sido menina, voltou como menino, desencarnou e reencarnou como menina de novo, tá? E já a primeira coisa, falou que estava muito feliz por ter voltado como mulher de novo, tá? Comentava como se sentia mal naquela vida anterior de menino, porque era repreendido pelas pessoas e tal, o pessoal reclamava, né? Tinha aqueles preconceitos e tudo, e a família contava, ao investigar, a família contou que realmente o menino gostava de pintar as unhas, gostava de ficar com as meninas, gostava disso tudo, que foi acontecendo. Nas lembranças. Então veja, todas essas lembranças desses casos aqui, do Ian Stevenson, memória cronológica, que ainda está guardada. Afinal, 1 ano, 2 anos só pro reencarne, né? Agora tem memória emocional. Essa menina contou, por exemplo, que se lembra de ter visto a rainha passando de trem. E foram investigar, realmente a rainha Elizabeth tinha visitado o Ceilão em 1954 e passou de trem pela cidade acenando para todo mundo. Aí é memória emocional. Não é um fato marcante? Imagina, naquela época era um evento, era um baita evento. Então, da rainha. Memória emocional. Lembrou na escola de um professor que era o único que nunca havia castigado ele, ou ela, né? Porque os outros, por ser um menino com ações, né, atitudes femininas, lembrou exatamente daquele único professor. Memória emocional. Tá bom por hoje? Bom, eu vou fazer aqui só como esse estudo ele está sendo transmitido na Rádio Espiritismo. A gente está fazendo um trabalho de divulgação na Rádio Espiritismo, tá? Onde as pessoas que tenham contato com casas espíritas, que queiram, de repente, que a gente faça um estudo, uma palestra, uma divulgação nessas casas espíritas, pode ser, no meu caso, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, são lugares que eu consigo ir com facilidade. É só anotar o WhatsApp, anotar meu WhatsApp
que a gente vai. Pode ser um espírito sobre reencarnação, sobre psicoterapia reencarnacionista, pode ser um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Livro dos Espíritos, tá? Então, WhatsApp, estou falando aqui para o pessoal, os ouvintes da rádio, 21 99 247 5631. Vou repetir o WhatsApp, 21 99 247 5631. Então, 21 99 247 5631. E a gente tem um programa toda quarta-feira na Rádio Espiritismo, 9 da noite, que é o Recordando Vidas Passadas, que a gente fala sobre a psicoterapia reencarnacionista. Parece que já está na hora, né? Então, só para a gente poder finalizar esse estudo de hoje, eu queria contar para vocês uma historinha. Um professor universitário, ele chegou para os alunos, né, e fez um desafio aos alunos. Ele fez a seguinte pergunta: Deus criou tudo que existe? E aí um aluno respondeu, sim, sim, ele fez. Aí o professor falou, Deus criou tudo mesmo? E o aluno falou, sim, claro que sim. Aí o professor falou assim, olha, então, se Deus criou tudo, então ele fez o mal, ele criou o mal. Porque o mal existe. E partindo desse preceito de que as obras são reflexo de nós, então Deus é mau. O garoto ficou calado, né, diante dessa resposta, né, que o professor deu. E o professor já estava todo orgulhoso, né, de ter provado ali, né, que a fé e que tudo mais era um mito, né, que era uma grande bobagem, né. Ele estava já se sentindo o máximo, aquele professor. Aí um aluno, um estudante levantou a mão e falou assim, professor, posso fazer uma pergunta? Ele já estava lá em cima, né, o professor, pode, claro, pode fazer. Então tá. Professor, o frio existe? Existe o frio? Professor, que pergunta maluca é essa? É claro que existe frio. É claro que existe frio. Ora, ou você nunca sentiu frio? Aí ele falou, olha, professor, de fato, o frio não existe. Pelas leis da física, o que a gente considera frio, na verdade, é ausência de calor. Não é frio, é ausência de calor. Todo corpo, todo objeto, ele é sujeito a estudo quando ele possui ou transmite energia. O calor é que faz com que esse corpo tenha essa transmissão de energia. O zero absoluto é a ausência total dessa energia. Então, o que acontece? A gente coloca o que? A gente usa a definição frio, na verdade, é para descrever a quantidade maior ou menor de calor que a gente está sentindo. Quando eu estou sentindo pouco ou pouquíssimo calor, eu chamo de frio. Mas o frio não existe. O professor está ali, né? Ele diz, mas professor, tem uma outra pergunta para fazer. Escuridão existe? Eu falei, mas é claro que existe, rapaz. Que conversa maluca é essa? E aí o estudante falou assim, olha só, errou de novo, professor. Não existe escuridão. Escuridão é o quê? É a ausência de luz. É a ausência de luz. A luz ela pode ser estudada, analisada, você coloca no prisma, ela reflete as cores do arco-íris e tudo mais, mas o que faz a gente definir se um lugar é mais escuro ou menos escuro que o outro é o quê? É a quantidade de luz que está naquele local. Escuridão não existe, existe ausência de luz. E aí, ele chegou, mas professor, tinha mais uma pergunta. O mal existe? E aí o professor, mas é claro que existe, ora, a gente vê aí sequestro, estupro, crime, violência, todas essas coisas são do mal. Aí o estudante virou e falou assim, o mal não existe também não, senhor. Pelos mesmos motivos, né, que ele não existe por si. O mal é a ausência do bem, é a ausência de Deus. Todos nós nascemos como espíritos, né, para o caminho da luz. Simples e ignorante, mas com o caminho da luz, o caminho da perfeição. A semente nós temos. Se uma árvore, uma macieira, eu tenho uma semente de maçã, né, aquela semente ainda não dá maçã, mas ela crescendo, ela se desenvolvendo, ela vai dar maçãs muito boas. Então ele colocou essa informação. O mal é a ausência de Deus. É a mesma coisa que a gente viu nos casos anteriores. É uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus, o mal. Não existe o mal, é a ausência de Deus. Deus não criou o mal.
Não é como a fé e o amor que existem, como existe o calor e a luz. O mal é resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. E é como acontece o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. O professor calou a boca, ficou quieto, nada a declarar. Mas o diretor, ele estava observando aquilo ali, né? E ele falou, não, mas por favor, meu jovem, qual é seu nome? E o aluno respondeu, meu nome é Albert Einstein, senhor. Muita paz a todos, obrigado por essa oportunidade, né? E que possamos guardar essas lições, tá bom?